E olha, quase 50 mil casos de dengue já foram confirmados este ano em Goiás e foram registrados óbitos em 21 cidades do estado. Nos 5 primeiros meses de 2025, 31 pessoas morreram por dengue em Goiás. Esse dado preocupa quando comparado ao total de mortes pela doença. A gente vai falar agora com o Murilo do Carmo. Ele é coordenador de dengue, chikungunya e zika da Secretaria Estadual de Saúde. Murilo, seja bem-vindo, bom dia para você. Esses números chamam a atenção, né, principalmente casos de mortes, né, visto que a gente tem, por exemplo, a gente tem vacina também para a dengue, né? E na realidade é uma doença, qualquer uma dessas três, facilmente prevenível, né? Muito bom dia a todos de casa. Realmente são dados preocupantes, embora o ano passado nós tivemos mais de 600% de aumento dos casos de óbitos de dengue, esse ano evidentemente era esperado ter uma queda. No entanto, a gente consegue perceber ainda em Goiás uma confirmação de cerca de 4.500 casos de dengue por semana. Infelizmente, 31 pessoas foram vitimadas por causa da dengue e vale ressaltar de pessoas de todas as faixas etárias. Eu queria chamar a atenção a toda a sociedade que dos 31 óbitos ocorridos por dengue, nenhum deles está na faixa etária da vacina de pessoas vacinadas. Então a gente consegue demonstrar que a vacina ela é eficaz, ela está à disposição de 6 a 16 anos nesse público-alvo. Então nós precisamos conclamar toda a sociedade para que leve as suas crianças, adolescentes para poder fazer a vacina. E como que tem sido feito esse trabalho, inclusive, da Secretaria, dessa conscientização, inclusive, da população, né? Pessoal, não está chovendo, aí não tem caso. Tem, né? Porque a água se coloca em qualquer lugar, a pessoa lavou, deixou um copinho, deixou um ralo, muitas vezes atrás da geladeira. Como tem sido feito esse trabalho de conscientização? Exatamente. Nós estamos saindo agora de um período de chuvas, existem criadouros específicos para a época de chuva, e nós estamos no período de seca, entrando nesse período de seca. Vale ressaltar que existem alguns municípios goianos hoje que ainda passam por epidemia nessa época sem nenhum tipo de chuvas. Ou seja, são criadouros evidentemente em época de seca. Então temos que ter um olhar diferencial, tanto a Secretaria de Estado como as Secretarias Municipais de Saúde, para que de certa forma a gente consiga trabalhar nesses municípios que têm esses criadores específicos de época de seca. Por isso a gente conclama toda a sociedade que nós temos óbito por dengue tanto na época de chuva como na época de seca. Então nós precisamos redobrar esses cuidados agora, ter um olhar diferencial para alguns criadouros nessa época do ano, para que assim a gente consiga de certa forma tentar frear o avanço de casos de dengue, mesmo nessa época de seca e evidentemente ali atingir o ponto nobre de combate à dengue, que é evitar óbito. A gente sempre viu essa dificuldade, a gente está vendo imagens ali do pessoal trabalhando, dos fiscais, das pessoas deles conseguirem entrar em algumas casas, né? E isso dificulta muitas vezes, né, o trabalho. Com toda certeza. Vale ressaltar que um imóvel fechado no quarteirão coloca em xeque todo o trabalho de visita feito pelo agente naquela área. Você tem uma ideia, na própria capital em Goiânia nós tínhamos 60% dos imóveis que eram entrar de maneira compulsória tinha presença de foco. Isso é um índice alarmante, altíssimo. Por isso que nós precisamos ter esse olhar diferenciado para essas regiões, né? Então, se as pessoas tiverem medo, evidentemente, de abrir por causa da questão de segurança, é necessário entrar em contato com as secretarias municipais de saúde e perguntar qual que é o agente de endemias da sua área, o nome completo, a foto do crachá, e assim, quando esse agente chegar, evidentemente, confirmar essa identidade dele, para que consiga entrar no imóvel e fazer essa inspeção e essas orientações para a sociedade. A gente mostrou aqui, Murilo, algumas tecnologias, inclusive, que estão sendo utilizadas para poder exterminar as larvas do mosquito, né? E aí, em um momento específico que a gente mostrou aqui, um dos fiscais disse, o pessoal, às vezes, como não conhece, acha que não vai funcionar, desconfia, né? Porque é um balde com água, enfim. Mas isso é uma tecnologia que está sendo utilizada, né? Exatamente. Chamou Vitrampas, inclusive é uma política pública da Secretaria de Estado da Saúde, também do Ministério da Saúde. Nós começamos a implantar em 10 municípios piloto ano passado. E a intenção é que nós conseguimos avançar o máximo esse ano para todos os municípios goianos. São armadilhas que são postas em algumas regiões do município e na oviposição, quando a fêmea vai fazer a postura dos ovos, ela acaba ali deixando sinais, pistas de que há uma alta densidade vetorial, ou seja, uma alta quantidade de mosquito, uma alta quantidade de larvas, e isso facilita muito o trabalho dos agentes, ou seja, onde tem maior quantidade de armadilhas com postura de ovos, é onde nós temos que saber onde agir. Esses ovos também, Maria, são coletados e encaminhados para o nosso LACEN e é feito exames nessas larvas, para saber se essas larvas elas estão contaminadas com o vírus da dengue e qual tipo de vírus.
A intenção nossa com isso é antecipar de maneira, pelo menos ali mensal, ali com o mês, o surgimento de novos casos naquelas áreas. E a gente direcionar ações específicas para aquela região específica onde tem as armadilhas com maior quantidade de mosquitos e ovos. Bom, a gente entrou no período de seca, mas a gente, claro, mais no final do ano, lá para outubro, mais ou menos, né, a gente já começa algumas chuvas. E aí esse trabalho não para, né? Principalmente essa conscientização. Uma questão que o pessoal tem dúvida em relação àquele, a gente tinha antigamente aquele fumacê. Ele não é utilizado mais? De que forma tem sido feito esse combate? Bom, vale ressaltar que a partir de outubro nós vamos receber um volume de chuvas expressivos em Goiás e isso faz com que aumente a densidade vetorial, a quantidade de mosquitos. Há uma preocupação, e eu gostaria de chamar muita atenção de toda a sociedade, uma preocupação muito grande pelas autoridades sanitárias pela reintrodução do dengue 3 em Goiás. Dos 4 tipos de vírus, o dengue 3 nunca fez epidemia, ou seja, há uma possibilidade de uma epidemia a partir de outubro em Goiás, por causa da chegada desse tipo 3. Percebam bem que toda vez que nós tínhamos uma cepa nova de Covid, nós tínhamos uma onda. Sim. E é exatamente isso que pode acontecer com o dengue, com a reintrodução do dengue 3. E eu queria chamar a atenção, como você falou, para toda a sociedade em relação ao fumacê. Fumacê não funciona como deveria. As pessoas acabam colocando uma força muito grande em relação à resolutividade do fumacê, mas não adianta. Fumacê mata apenas o mosquito alado, o mosquito adulto, enquanto eu passo bilhões de produtos químicos para poder matar o mosquito, se eu eliminar um criador, eu consigo eliminar milhões. Então, assim, perceba bem que o fumacê ele ainda é utilizado, mas com alguns critérios técnicos, tem que ter o uso racional. Nós não podemos deixar passar inseticida só quando a população quer, de maneira irracional. Isso não pode porque causa resistência. Nós temos inseticida que nem adianta passar mais porque já houve a resistência, não mata o mosquito. Então tem que ter esse uso racional dos inseticidas e eu chamo a atenção para a retomada do período chuvoso a partir de outubro e novembro em Goiás por causa da reintrodução do dengue 3. Olha, passa sim, viu? Passa voando. A gente já está no final de maio. Poucos meses para uma chuva que vai começar, às vezes mais ralinha, mas já causa esses focos do mosquito. Obrigada pela sua participação, viu, Murilo? E, claro, a gente sempre conscientizar, como o Murilo disse. O que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte todos os dias na nossa casa também, né? Porque se a gente evita o criador, a gente evita o mosquito e, consequentemente, a dengue, né? Obrigada pela participação. Eu agradeço. O presidente da gente dispõe. Um abraço a todos. Obrigada, bom dia.